gratidão. Quando um pensamento negativo vir, você observa ele, você fala a palavra cancelado, aí você aniquila esse pensamento e você agradece por algo que você tem na sua vida. Você tem mais coisa do que um mendigo. Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deusa. Hoje é o melhor dia da sua vida. Por quê? Porque o salmo de hoje vai literalmente abrir todas as portas da oportunidade do céu para você. É como você ter uma chave mestra que destranca qualquer porta física, mas essa chave mestra destranca qualquer porta de oportunidade do céu para você. Então preste atenção. O salmo de hoje é o Salmo 18, 118, versículo 9, 10 e 11. E diz o seguinte, versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercarão, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Versículo 11. Cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Presta atenção, qual é a descodificação desse salmo de hoje? Eu vou ler o primeiro versículo para você entender algo poderoso. Olha o que diz. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E o 10 e o 11, o salmista fala que todas as nações cercaram ele, mas no nome do Senhor ele as despedaçou. Qual é a descodificação do salmo de hoje? Presta atenção. Uma certa vez, eu estava conversando com um rapaz chamado Wesley. Ele chegou até mim me pedindo uma orientação. Falou, Mitchell, como eu posso resolver esse problema? Porque na minha empresa, cara, tem um cara que trabalha comigo e ele sempre quer me colocar para baixo, sempre tá falando palavra destrutiva, às vezes me xinga. E eu tô pensando em desistir. Eu tô pensando em largar tudo e voltar para a Bahia. E eu falei com ele, Wesley, presta atenção. Todas as pessoas que querem te colocar para baixo são pessoas que estão emocionalmente destruídas. Elas têm traumas que não foram curados ainda, principalmente na infância. Então, eu vou te ensinar como curar isso, como despedaçar isso. Eu dei a ele 3 dicas fabulosas que fez ele mostrar ao cara que ele era confiante, seguro e acreditava em si mesmo. Então, o que eu quero te dizer com isso aqui? Que às vezes as pessoas que te cercam ao seu redor te colocam um certo medo. Você tem medo de falar com ela, tem medo de falar a verdade com ela. E às vezes os seus próprios pensamentos te cercam, te falando que você é uma pessoa ruim, falando que você não pode, falando que você não é capaz. Você entende? Sei que entende. Aqueles pensamentos que só quando nós estamos na cama deitados sozinho, que não tem ninguém no nosso lado, tá você, o Pai Celestial e seu celular. E você tá olhando a vida de pessoas evoluindo, crescendo. Parece que só elas vencem e você não. Não é verdade? Então, a descodificação de hoje é o quê? Que as pessoas que cercaram esse salmista Davi, muitas vezes podem ser pessoas ao nosso redor que nos colocam medo, como foi com Wesley, mas quando eu ensinei 3 passos a ele, ele se sentiu confiante, seguro, e o outro parou de atormentar ele. Ou muitas vezes, e sempre é os nossos próprios pensamentos que vêm nos colocar para baixo, falando que aqui está o que Deus fala de nós. Só que o nosso pensamento fala que a gente é medroso, que a gente é depressivo, que a gente é ansioso, que a gente é ninguém, que a gente nunca vai ser ninguém, que a gente não pode, que os outros conseguem e a gente não, que você nunca vai ser ninguém. Então, Deus fala uma coisa no manual da vida e nossos pensamentos falam outra. A questão é por que isso acontece? Como mudar isso? Não é verdade? Porque, como diz no próprio manual da vida, no meu manual da vida, no seu manual da vida, cuide dos seus pensamentos porque eles dirigem a sua vida. Tudo começa no campo da mente. Esse universo mental, tudo é mente. Todas as expressões, seja físicas ou psicológicas, acontecem no campo da mente. Exemplo, esse quadro aqui apareceu antes de aparecer aqui na tela da minha mente. Eu me vi com esse quadro. O celular que você está me vendo, ou a televisão, ou o notebook, não importa. Independente de onde você está me vendo. Foi criado na tela da mente de uma pessoa. Ele criou uma imagem mental disso e depois o universo reuniu pessoas, circunstâncias, oportunidade, uma ideia que fez ele agir para aquilo se materializar no mundo físico.
Assim, ó, às vezes só os nossos pensamentos destrutivos. Que a gente não é capaz, que a gente é medroso, que a gente não consegue, que a gente tem medo. Isso não fica só no campo da mente, se reflete no mundo físico. Exemplo, nos limita de tomar uma decisão que a gente quer, nos limita de abrir o nosso negócio, nos limita de fazer qualquer coisa, às vezes ir num lugar que a gente sempre quis ir, e vem aquele programinha na mente falando assim, ó, você não tem dinheiro, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas a gente sabe que no fundo é mentira. Às vezes a gente tem o dinheiro. Entende isso agora? Presta atenção. Às vezes a gente tem o dinheiro, mas a nossa mente fala que é mentira. Exemplo, te contar uma história rápida e objetiva sobre questão de dinheiro. Eu sempre tô com um malote de dinheiro no bolso esquerdo. E uma certa vez eu fui num restaurante de luxo em Porto Alegre. Ele tem uma ponte e é em cima do mar, do rio. Lá é um mar. É um mar que passa navio. Então, é 360 e ele é todo de vidro e passa uma ponte para chegar até ele. E eu tô caminhando naquela ponte, todo bem vestido, trajado. Sabe aquele momento que você tá se sentindo empoderado, tá se sentindo lindo? Eu sei que você sabe. Quando você veste a sua melhor roupa, entende? Então eu tava desse jeito, caminhando com minha mochila nas costas. Uau. Quando eu cheguei perto da porta de vidro para entrar, a minha mente falou assim, ó, você não pode, você não tem dinheiro. Pega o detalhe. Olha o que ela falou, você não pode, você não tem dinheiro. Mas eu tava com uma lote de R$ 1.000 no bolso. Olha o que minha mente falou. Você não pode, você não é capaz, você não tem dinheiro. Mas eu tava com uma lote de R$ 1.000 no bolso naquela época. E eu fui e falei assim, peraí, como é que eu não tô com dinheiro? Aí peguei uma lote de dinheiro no bolso, olhei assim, falei, como é que eu não tô com dinheiro se eu tô com dinheiro aqui? Por que você tá dizendo isso? E eu percebi que realmente é um programinha que foi repetido muitas vezes de pessoas ao nosso redor. Dos nossos pais na infância, falando que dinheiro era mal, falando que temos que trabalhar duro, não sei o quê, que tem que juntar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso foi nos programando, nos limitando dentro de uma caixinha. Você entende? Então, a gente muitas vezes deixa de fazer o que quer fazer por, porque programas na nossa mente estão autoimpostos. Então, o que eu fiz ali? Eu reajustei aquela cena. E na mesma hora eu falei assim, ó, eu tenho uma declaração e eu já vou te dar ela agora. Você quer? Para quando você estiver se sentindo com medo, quiser fazer algo e não está conseguindo, quando você estiver naqueles momentos de urgência, use essa declaração. Ao usar, você vai fazer o que precisa ser feito. Preste atenção nisso. Eu nunca revelei isso. Hoje, aqui e agora. Eu comecei a falar assim comigo, ó. Eu me amo, está tudo bem. Eu me amo, está tudo bem. Repita comigo aí agora. Você vai ver, você vai se sentir melhor, entusiasmado. Porque eu repeti isso para mim tantas vezes que a energia dessa declaração tá cheia de amor, cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Ah, Mitch, eu não acredito. Então repita para você ver. Repita comigo agora. Eu me amo, está tudo bem. Repita de novo. Eu me amo, está tudo bem. Eu me amo. Repita. Eu me amo, está tudo bem. Eu me amo, está tudo bem. Então veja, você sentiu a energia da declaração? Eu sei que sim. Por quê? Porque eu repeti isso para mim muitas vezes. No começo eu achava que era mentira. Mas até uma mentira repetida com frequência, passamos a acreditar que é verdade. Assim como o programinha disse, eu com dinheiro no bolso, disse que eu não tinha dinheiro, era uma mentira. Então, você tem que literalmente pegar os seus pensamentos e começar a se questionar e colocar novos drives mentais, novos pensamentos, novos códigos, o nome que você quiser dar, para assim você despedaçar aqueles que te cercam, seja pessoas ou seus próprios pensamentos, que é o que acontece em 99,999999999. Então pega essas 3 dicas aqui agora para você despedaçar os seus pensamentos destrutivos. Primeira dica: olhe os seus pensamentos como algo que é apenas da sua mente, porque você não é a sua mente. Você é um ser espiritual com a mente maravilhosa vivendo no corpo físico. Então, passe apenas a observar os seus pensamentos. Esse é o primeiro passo. Observe. Quando você observa, você vai entrar no segundo passo, que é onde você tem poder. Você tem poder de escolher.
Sim, você tem poder de escolher seus pensamentos. Então, o que você vai fazer? Quando você observou, exemplo, é um pensamento destrutivo, você observa ele. Ao observar, você se pergunta: eu quero esse pensamento, sim ou não? Se não, você fala essa palavrinha mágica que eu ensinei a milhares e milhões de pessoas. Você fala a palavra cancelado, cancelado, cancelado. Já instala esse drive mental aí na sua mente agora. Repita com você mesmo agora. Toda vez que vir um pensamento negativo, eu falarei cancelado, cancelado, cancelado. Repita de novo. Toda vez que vir um pensamento negativo, eu falarei a palavra cancelado, cancelado, cancelado. Repita de novo. A gente vai instalar esse drive agora. Toda vez que vier um pensamento negativo, eu falarei a palavra cancelado, cancelado, cancelado. Pronto, já está instalado na sua mente. Toda vez você vai perceber ao decorrer do dia, no aqui e agora, que quando vir um pensamento negativo, você vai fazer o quê? Você vai observar, é o primeiro passo. Segundo, você vai falar a palavra cancelado. Ponto. E esse pensamento vai desaparecer. Terceiro passo. Esse é o mais poderoso de todos. Antes de eu te revelar, eu tenho que te falar uma informação poderosa. Esse aqui é o Bruno. Ele faz parte da nossa escola X Evolution e da nossa comunidade no WhatsApp. Olha esse testemunho dele. A família Eu dele. ia te Melhor, vou contar esse deixar ele relato aqui, falar. esse Presta testemunho atenção. no Ouça privado, isso. mas senti no coração de explanar aqui mesmo no grupo, para que os demais, né, os demais conscientes que estão aqui, vejam que é real e que realmente funciona o áudio. É sobre o botão mágico que eu queria relatar aqui. Faz o quê? Uns 10 dias, que eu aderi, eu estou colocando em prática. Eu acho que não faz não, faz. Mídia, a minha família, ela tem um apartamento aqui perto, no bairro de Jardim, São Paulo, aqui em Recife, Pernambuco. E esse apartamento, meu amigo, desde 2015, que quando os meus avós faleceram, que bota a placa de venda, faz tudo, fazia tudo, e não tinha questão que conseguisse vender esse apartamento. Então o apartamento estava lá empoeirado, as paredes tudo mofadas, e toda vez que ia um cliente lá para querer fechar um negócio, sempre tinha algo que bloqueava, sempre tinha algo que não chegava, né, no objetivo da venda. Mídio, depois que eu aderi, eu intencionei sair, sabe? Intencionei, e não comentei isso com ninguém, fiquei entre eu e o pai. Intencionei esse apartamento. Porque tem pessoas da minha família que estão passando por um momento complicado e a venda desse apartamento ia trazer bênçãos financeiras, né, para alguns deles. E, mídia, surreal. Quando eu comecei a intencionar essa situação, através do botão mágico, você acredita? Faz 3 dias, minha tia botou aqui no grupo da família que o apartamento foi vendido. Fechou o negócio. Rapaz, eu fiquei de boca aberta, meu amigo. De 2015 para cá, não tinha cristão que conseguisse vender. Depois do botão mágico, a venda aconteceu, meu amigo. Então eu queria agradecer pela sua... por tudo, meu irmão, por tudo. Só gratidão, mítico. E deixar aí para os demais que realmente é surreal. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe aí. Agora que você ouviu esse testemunho, eu tenho um convite para você. Talvez você apenas não quer vender um apartamento como ele, mas quer se sentir seguro, confiante, melhorar as suas finanças, ter um novo relacionamento, ter uma conexão com o Pai Celestial, não é verdade? Se livrar da depressão, da angústia, de modo mais rápido, poderoso. Se você realmente quer isso, eu te apresento a nossa ferramenta, o botão mágico. É literalmente mágico, porque eu trabalho com ondas escalares. Até a NASA estuda esse nível de frequência. Até a NASA foi descoberta em 1800. Demorou 100 anos para que a ciência comprovasse essa poderosa frequência, que é uma ondas escalar, que ela pode transferir, copiar e armazenar qualquer informação de um corpo para outro. Exemplo, se você está com informações no seu corpo, porque o seu pensamento são informações. Se você está com informação de que você é medroso, você é medíocre, você está com essa ansiedade, que é uma informação na sua mente, eu posso, e eu vou fazer isso para você, colocar no botão mágico, literalmente toda a informação que você precisa para ser mais confiante, seguro, poderoso, aumentar o seu poder de percepção, aumentar e expandir a sua consciência, te tornar mais seguro, confiante, entusiasmado, aprender a tomar decisão e, consequentemente, você vai conquistar casa, carro, apartamento, iate, mansão, dinheiro, vai abrir seu negócio, vai se funcionar a viver uma vida extraordinária. Veja,
Bruno vendeu um apartamento de 2015 em 3 dias. 10 anos tentando vender um apartamento. Quando tocou o botão mágico, vendeu o apartamento. Outro rapaz, o Gui literalmente já tinha tentado 2 psicólogos por causa da ansiedade, matava ele. Ele tentou 2 psicólogos, tomou Rivotril e nada adiantava. Tentou até orar a Deus e nada. Quando tocou o botão mágico e eu falei, em 3 dias, todos aqui na comunidade, no grupo do WhatsApp, vão literalmente ouvir o testemunho de Gui. Foi no segundo dia, Gui contou o testemunho, falando que a sua percepção já tinha mudado, que ele estava melhor. Teve outra mulher também, Elida. É diversos testemunhos, então funciona porque tudo no universo é energia. Como Nikola Tesla, que descobriu essa maravilhosa ondas escalares, disse: se você quer descobrir o segredo dos mistérios do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Então esse é o meu convite. Se você quer saber mais, se tá pelo YouTube, descrição. Se tá por qualquer outro lugar, é só falar a palavra botão mágico. Terceiro passo, o mais poderoso de todos, a gratidão. Quando um pensamento negativo vir, você observa ele, você fala a palavra cancelado, aí você aniquila esse pensamento e você agradece por algo que você tem na sua vida. Você tem mais coisa do que um mendigo. Não estou falando mal dos meus irmãos que moram na rua. Estou apenas te dando uma comparação para você entender. O mendigo muitas vezes não tem um cobertor. Você tem. Não tem uma cama. Você tem. Não tem o que comer na hora que quiser. Você tem. Não tem um café quentinho naquele dia de frio. Você tem. Não tem a capacidade de ter um fogão dentro de casa para fazer uma sopa no dia de frio. Você tem. Não tem uma família ali ao lado dele. Muitas das vezes. Alguns têm, outros não. Mas você tem. Então agradeça por algo que você tem. Essa é a senha secreta do universo. É uma senha que multiplica resultados. Exemplo, Jesus estava numa montanha com mais de 5.000 homens e mulheres. E o povo estava com fome. Jesus perguntou: o que tem para comer? E os seus discípulos disseram: alguns pães e alguns peixes. 3 pães e 7 peixes. E ele falou: traga até mim. Trouxe. Jesus pegou a cesta, levantou para o céu e falou assim: ó, Senhor, multiplica esses pães e esses peixes. Não disse assim, não. Ele disse: Pai, obrigado porque tu me ouve e eu bem sei que sempre me ouvirá. Ponto. E jorrou pães e peixes. Tá entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, meu águia, minha deusa maravilhosa, presta atenção. Esses 3 passos vão aniquilar as nações que te cercam. Essa é a descodificação do salmo de hoje. O salmista Davi, ele aniquilou e dissipou os inimigos deles, aonde estava representado na história do Salmo 118, versículo 9, 10 e 11. Os seus inimigos, as pessoas que te cercam, as nações, é muitas das vezes os seus próprios pensamentos. E com esses 3 passos, você aniquilará. Primeiro passo, observar seus pensamentos. Segundo passo, qual é o segundo passo? Isso, falar a palavra cancelado. Repete de novo, qual é o segundo passo? Isso, falar a palavra cancelado. Vou perguntar mais uma vez, qual é a palavra cancelado? Isso aí. A gente fez isso para quê? Para instalar na sua mente. E o terceiro passo é a senha secreta do universo, que abre portas e comportas do céu para você. É o que você acessa para multiplicar os seus resultados. É a gratidão. Eu sou Mitchell e eu afirmo, você é a melhor criação de Deus. E nada nem ninguém pode te parar. É impossível alguém te parar. Obrigado. Curte, compartilha, comente e se inscreve se você ainda não está aqui. Mas só se inscreve se você quiser evoluir. Obrigado.